Essa é uma página do arco Arlong Park. Aqui, Luffy assume seus defeitos e como seus amigos o preenchem. Ele admite que não sabe navegar, cozinhar e muito menos mentir. Ele admite que precisa da ajuda das pessoas para poder viver. E quando Arlong pergunta, então o que te coloca como capitão do navio? O que você pode fazer? Ele responde com um simples, eu posso derrotar você. É nessa página e nesse momento que a figura de Luffy muda pra mim. Não por um motivo ultra complexo e tal, é simplesmente porque até esse ponto eu não gostava tanto assim do seu personagem. Mas quando ele deixa explícita a importância que dá aos seus companheiros de equipe, mesmo a companheiros que ele conhece há pouquíssimo tempo e nem sabe da história deles, nesse ponto uma chave mudou. É óbvio que essa percepção veio na primeira vez que eu li o mangá de One Piece, sendo mais jovem do que eu sou hoje. Talvez se eu relesse do começo, eu já criaria apego com seu personagem desde o começo. Talvez a primeira parte importante para se falar de Luffy é nosso primeiro olhar sobre sua infância. Uma coisa que Luffy aprende com Shanks nos primeiros capítulos, quando é uma criança, é reconhecer os momentos de lutar. Shanks não lutou contra aquele pirata irrelevante dos primeiros capítulos, não só porque, obviamente, ele o mataria facilmente, mas também porque aquele homem não representava ameaça nenhuma. Para ninguém. Quando Shanks mostra suas garras, é justamente quando o pirata se torna uma ameaça, mas não para ele, mas para Luffy, que é alguém com quem ele se importa. Aqui, Luffy muda, porque quando criança, seu pensamento não era exatamente o mesmo que ele tem hoje. Ele então passa a adotar essa vida leve e despreocupada, criando assim uma figura que inspira diversas outras pessoas ao longo da obra. Absolutamente tudo está ligado aqui. A capacidade de Luffy de inspirar seus amigos está ligada ao estilo de vida que Luffy adotou após entender a lição que Shanks queria passar no primeiro capítulo. Você só luta se alguém ficar no caminho do seu sonho, ou no caminho do sonho de seus amigos. E perceba, alguém ficar no seu caminho ou no caminho do sonho de seus amigos representa uma barreira que impede com que você seja livre. E esse é o maior problema no mundo de One Piece. Geralmente existe um mal no mundo das obras que é quase absoluto. A obra coloca todos os aspectos negativos e os personagens, não necessariamente os principais, lutam ativamente para impedir com que aquilo aconteça. Em Naruto, o grande mal daquele mundo são as guerras. Elas são retratadas não só como coisas ruins no mundo, mas como a pior coisa possível que pode acontecer, não importando o grau dela. Pode ser uma guerra global, ou entre duas vilas, ou entre um clã e uma vila, ou entre dois clãs, ou simplesmente entre dois ramos de uma mesma família. One Piece não seria diferente, e o que One Piece condena é justamente essa falta de liberdade, representada de inúmeras formas dentro da série. O papel de Luffy aqui é justamente ser aquele que inspira as pessoas a almejarem a liberdade, independente do que elas considerem como tal. Desde o começo da obra, personagens que escapam da normalidade colhem frutos por essas escolhas. Luffy não temeu Don Krieg, apesar dele ser o homem mais forte do East Blue, aparentemente. Sua recompensa então foi derrotá-lo e levar Sanji como companheiro. Luffy não temeu um Chichibukai, ele enfrentou o Crocodile mesmo sabendo do perigo de sua fruta, e por isso ele acabou ganhando Vivi como uma de suas companheiras. Perceba que de arco em arco, de ilha em ilha, Luffy e seus companheiros assumem riscos diversos e colhem os frutos por sua determinação. A atitude de se rebelar contra a normalidade, de enfrentar o que é óbvio, é influenciada justamente por Luffy, agindo como esse guia, como essa muralha que protege seus sonhos. Na conversa com Vivi em Alabasta, Luffy diz que ela está errada porque Vivi não quer colocar nada sobre os ombros de seus amigos, tentando resolver tudo sozinha. Mas ela acaba guiando sua atenção para o lado errado. Vivi está tentando acalmar os rebeldes ao invés de lutar contra Crocodile porque ela sabe que se tentar lutar, todos que ela ama serão mortos. O que Luffy faz aqui é pedir com que ela confie nele, e é assim que ela se torna um membro do Chapéu de Palha, agindo como mais uma daquelas pessoas da tripulação que confia em Luffy seu sonho de vida. No caso dela, o sonho de ver Alabasta livre. Talvez o exemplo mais claro disso fora de Luffy é em Thriller Bark, na cena do sacrifício de Zoro. Essa cena é tão emblemática porque mostra exatamente a forma como Luffy inspirou seu imediato. O acordo de Zoro priorizava a liberdade de seu bando. Se ele aceitasse a dor de Kuma, Luffy e seus amigos estariam livres. Zoro está ativamente lutando para proteger os sonhos de seus amigos. E mais importante que isso, proteger sua liberdade. Sua filosofia de vida reflete na forma como ele comanda seu bando, e principalmente na forma como ele os inspira. Repare que a maior parte das pessoas do bando estava preso, de um certo modo ou de outro, contra esse mundo cruel em que eles vivem. Eles não estavam se rebelando contra isso, eles aceitavam, até que foram resgatados por Luffy. Zoro e Jinbei estavam realmente presos. Nami estava presa a Arlong, Robin estava preso a seu passado, Brock estava preso no mar,
O Usopp estava preso em uma vida de apenas mentiras e não ações. É Luffy quem os liberta de suas prisões e desenvolve um relacionamento único com cada um. É com Luffy, e apenas com Luffy, que Robin pode contar 100%. É Luffy quem aceita Chopper 100% da forma como ele é. Mas para entrar na dinâmica de relacionamento entre os Chapéus de Palha, que Luffy vai desenvolvendo ao longo da obra, e como isso também se encaixa com a liberdade a certo nível, vamos falar sobre a relação entre Luffy e Sanji. Desde o começo do mangá, Sanji é retratado como uma pessoa bastante emocional. Isso está muito colocado na forma como Sanji é retratado como alguém apaixonado, não só por mulheres, mas pela gastronomia e pelo mar. A paixão é representada até em técnicas de Sanji, esse sentimento tão intenso que ultrapassa a razão. Paixão é fogo. Mas esse seu lado emocional muitas vezes é contido, porque Sanji se reprime e se esconde, porque teme ser visto como uma piada, ou ser menosprezado, ou humilhado. No final do arco Baratie, quando o Zoro perde para Mihawk que faz sua promessa a Luffy, dezenas de pessoas ouvem aquilo e são testemunhas de seu sonho. Quando a Robin, lá em Enies Lobby, grita a todos os pulmões que quer viver, várias pessoas estão presentes vendo aquela demonstração emocional de sua personagem. Mas quando Sanji, preso em seus sentimentos, conhece Luffy, na beira do Baratie, conversando casualmente com esse garoto que ele nunca viu na vida, ele abre um sorriso e fala sobre o All Blue. É um momento bastante íntimo. Apenas os dois estão ali, e o Zeff que está escondido espiando. E tenho certeza que isso não foi sem querer por parte do Oda. Não é simplesmente uma situação do momento em que os dois acabaram sozinhos e aí o Sanji começa a falar. Esse sentimento meu é reforçado em um dos capítulos mais emocionantes da obra para mim, o 844. Luffy fala sobre como não importa o quanto Sanji o bata, quem sente dor é ele mesmo. Sanji apenas abaixa a cabeça e chora. Ele é incapaz de se abrir completamente com todas aquelas pessoas ao seu redor. Mas depois, no capítulo 856, quando apenas ele e Luffy estão conversando, ele fala sobre sua vontade de voltar ao Merry. O relacionamento de Sanji e Luffy é impactante porque é justamente Luffy, e apenas ele, e Zeff, que podem ver o lado mais sensível de Sanji, que podem o libertar da prisão interior no qual ele se esconde. A falta de liberdade é vista como a pior coisa no mundo de One Piece, e é Luffy o homem que mais luta contra isso. Tudo em seu personagem está associado à ideia de liberdade. Não um sonho, mas o meio para alcançar o sonho de Luffy é ser o rei dos piratas, porque segundo ele, o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo. Aqui, a liberdade está intimamente associada à aventura. Luffy não quer dominar o mundo, ele quer vê-lo. Ser o rei dos piratas é ser livre é ver o mundo é ter uma aventura ilimitada. Por isso que Luffy fala sobre não querer ser um herói. Não é simplesmente porque heróis dividem a carne, mas porque os heróis são restritos a fazer apenas o que é heróico. Luffy quer ser livre para fazer o que ele quiser, ajudar quem ele quiser, pelo motivo que ele quiser. Então chegamos na parte que o mundo contra-ataca e mostra para Luffy que sua determinação não é tudo. A morte de Ace é extremamente impactante para One Piece, mas não exatamente porque a morte poderia ser evitada, isso pouco importa. Ace não é um personagem que passa por muito desenvolvimento ao longo da obra, e isso também absolutamente não importa. Ace cresce durante sua infância tendo uma pressão gigantesca nos ombros, colocadas não pela sociedade, mas por ele mesmo. Como ele, esse garoto, conseguiria viver na sombra de seu pai, o grande rei dos piratas? A resposta de Ace para essa questão aparece desde seus primeiros flashbacks quando criança. Ele decide ser apenas fiel a si mesmo. Ele vai fazer o que acha certo. Isso e apenas isso. Quando Garp chora ao seu lado e pergunta por que ele não seguiu a vida que ele tinha lhe dito para seguir, percebemos que Ace simplesmente vive da maneira desleixada que ele quiser. A decisão que levou à sua morte foi completamente idiota, e era realmente a decisão errada, mas insultar o sacrifício de Barba Branca é insultar o homem que o acolheu, e deixar alguém insultar o homem que o acolheu não é exatamente o tipo do Ace. A morte de Ace é impactante porque ele morre exatamente como vive. Ele é livre. Mas o que exatamente essa morte significa para Luffy? A morte de Ace não escancara para Luffy simplesmente o fato de que ele precisa ficar mais forte. A derrota inicial para Aokiji, a derrota inicial para Lucci e o acidente em Sabaody já deixaram isso muito claro. A morte de Ace mexe com uma das principais configurações do mundo de One Piece. Aqueles que são determinados, que se arriscam, colhem frutos. Porém, dessa vez, nem sempre. O que a morte de Ace dá para Luffy é a percepção de que a determinação não faz com que ele vença tudo e fortalece a ideia de que haverão pessoas no mundo que trabalharão ativamente para impedir que ele seja livre. Pois ser livre também é estar perto das pessoas que ele ama. E se as pessoas que ele ama estão sendo mortas por esses caras que não querem a liberdade, então ele tem que lutar. Há também na obra o simbolismo do dragão e do tigre. Esse simbolismo é muito antigo. O dragão e o tigre representam um equilíbrio.
Eles são forças opostas. O tigre equilibra o jogo para que o dragão não reine, e vice-versa. Não à toa, os maiores inimigos do mundo de One Piece são os dragões celestiais, aqueles que não querem fornecer a liberdade. E quem foi o homem responsável por derrotá-los? Não completamente óbvio, e fornecer liberdade para seus semelhantes. Exatamente, Fish Tiger. Às vezes essa discussão é colocada não de maneira tão óbvia. Luffy, apesar de possuir o espírito animal do macaco, representado pela boa sorte, o que se encaixa completamente na natureza lúdica e alegre do personagem, também é um tigre, lutando ativamente contra os dragões que na obra representam o poder imperial em seus mais diversos níveis, com o objetivo de impedir a liberdade do mundo. Os poderes do Luffy, de se esticar, se transformar e se remodelar, também são metafóricos de seu desejo por liberdade. O Nika também implica isso. Eu acho que por hoje é isso. O que define seu personagem como genial é justamente sua simplicidade exagerada nesse mundo altamente complexo, com várias ilhas, vários governos, várias burocracias, golpes de estado e bastante violência. No fim, a genialidade do personagem de Luffy é justamente o quão simples ele é. Mas é isso. Tchau.